Olá, meus irmãos, tá tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é Rubens Siqueira. Estamos chegando mais uma vez com o nosso projeto Para Pensar, trazendo o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Mas antes da gente iniciar, eu venho mais uma vez pedir a vocês para se inscreverem no nosso canal, deixar o seu like, acionar o sino de notificações para receber o nosso material toda vez que aqui nos encontrarmos e compartilhar os nossos vídeos com as pessoas que você gosta, que você conhece e entende que esse trabalho vai levar algum tipo de bem para elas. Fazendo isso, já estará auxiliando o nosso canal a crescer aqui no YouTube, a ganhar mais visibilidade. Tá bom assim? Como eu estava falando, o nosso estudo hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós temos o capítulo número 36 e o título é Heresia. Lembrando mais uma vez que este livro foi ditado pelo nosso querido Emmanuel, o Espírito de Emmanuel, e psicografado pelo Chico Xavier. Ok? Nós vamos lendo e já fazendo os nossos comentários a respeito dessa interessante lição, tá? Então vamos lá. Heresias. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19, né? Então, Paulo aqui, nessa citação, em Coríntios, no 1 Coríntios, ele vem dizer que é importante que haja heresias entre a gente. O que é heresias, Rubens? Heresias, esse termo heresia, ele quase não é usado hoje, né? Mas ele lá na época de Jesus, ele era bastante usado, né? Ele, na realidade, ele significa... vamos dizer assim, qualquer situação que seja contrária, tá, a algum tipo de sistema ou religião, né? A própria Igreja Católica, quando a gente fala alguma coisa contra a Igreja, que a Igreja é isso, que a Igreja é aquilo, isso é dito como se fosse uma heresia. Nós estaríamos indo contra, né, as normas da religião. E naquela época se usava muito isso contra Jesus, né? Porque Jesus vamos dizer, ele era contrário a tudo, né, que a lei da época fazia, né? Então, para os doutores da lei, Jesus seria um herege, né? Então, porque Jesus, ele pregava, ele vinha falar de Deus. E eles também, por si só, eles também eram considerados hereges, porque eles eram contrários a Jesus. Eles não acreditavam no Deus que Jesus pregava, né? Por isso Paulo vem falando aqui, que até importa que haja entre vós hereges, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, né? Então, a questão quando ele fala daqui que para que os sinceros se manifestem entre vós, é porque a pessoa, quando ela está contra uma determinada coisa, normalmente ela é aquilo que ela acredita, né? Ela acredita na opinião dela. Então ela vai contra a outra situação, né? Então é importante que a gente diz que as pessoas se manifestem com as suas ideias, né? Mas vamos lendo aqui a lição e vamos comentando. O Emmanuel começa falando aqui: recebamos os hereges com simpatia, falem livremente os materialistas. Ninguém se insurja contra
os que duvidam que os descrentes possuam tribunais e vozes, né? Então fica bem claro aqui que nós não podemos nos insurgir contra as ideias do outro, né? Todo mundo tem liberdade de opinião, de acreditar naquilo que entende, que quer, que acha certo para você naquele momento. Na vida da gente, quantas e quantas vezes nós acreditávamos em determinadas situações e hoje nós mudamos totalmente de ideia. Pensamos de uma forma totalmente diferente. Não é assim que acontece na nossa vida? Pois é, né? Quando nós acreditávamos numa outra situação, porque tínhamos uma visão diferente, a gente falava que aquilo era certo, que o caminho era aquele, que não acreditava no que era a verdade. E hoje acreditamos, porque houve uma mudança, né? Nós avançamos, ganhamos mais conhecimento e percebemos as coisas de uma forma diferente na nossa vida. Então, naquele momento, a gente estava cometendo uma heresia, que nós estávamos contrário à verdade, né? Que tínhamos uma verdade que na realidade não era verdade, né? Chega a ser até engraçado, mas é assim. Então o Emmanuel ele já vem nos colocando que nós não podemos nos insurgir. Ele fala bem, que nós temos que ser simpáticos, né? Que os materialistas podem falar livremente, falar aquilo que eles acreditam, né? Aqueles que duvidam podem duvidar à vontade, né? Que não há problema nenhum. Cada um no seu tempo. O tempo vai avançando, a mentalidade das pessoas vão crescendo, vão alcançando outro tipo de conhecimento e as coisas vão se modificando. A verdade sempre vai aparecer, né? Vai conquistar o nosso coração, vamos dizer assim, né? Aí segue. Isso é justo, não é justo que a gente se comporte desse jeito. Paulo de Tarso escreveu entre este versículo sobre profunda inspiração. Os que condenam os desesperados da sorte não ajuizam sobre o amor divino, com a necessária compreensão. Que dizer-se do pai que amaldiçoa o filho por haver regressado a casa enfermo e sem esperança, né? E que a gente vai falar de um pai que age dessa forma, né? Na cabeça dele, na mente dele, o certo seria isso, amaldiçoar o filho, né? Não seria, vamos dizer, recebê-lo com amor, com carinho, entendendo que ele, né, voltou atrás, porque ele saiu de casa em algum momento, mas depois ele se arrependeu, né? Mas esse pai, na frente, ele vai entender. Ele vai entender que ele cometeu um erro. E ele vai se consertar também, assim como nós, né? Quem não consegue crer em Deus está doente. Olha só que frase pesada, né? Se a gente não acredita em Deus, é como se a gente estivesse doente, né? A falta de conhecimento, a falta de fé, a falta de crença, muitas das vezes ela acaba sendo doença. Ou até às vezes a crença em demasia. Não é verdade? Nessa condição, a palavra dos desesperados é sincera, por partir de almas vazias em gritos de socorro, por mais dissimulados que esses gritos pareçam, sob a capa brilhante dos conceitos filosóficos e científicos do mundo. Ainda que os infelizes dessa ordem nos ataquem, seus esforços inúteis redundam a benefício de todos, possibilitando a seleção dos valores legítimos na obra iniciada, né? Então ele vem falando aqui nesse capítulo que quem não consegue crer em Deus está
está doente, né? Que nessa condição a palavra dos desesperados, ela é sincera por partir de almas vazias em gritos de socorro. É verdade, né? Muitas das vezes a gente está indo contra determinadas situações, mas na realidade a gente está pedindo socorro. A gente está pedindo ajuda. A pessoa fala, fulano, o caminho é esse. Não, esse que você está falando não tem nada a ver. O certo é por aqui mesmo, eu que sei da minha vida. Não é assim? A pessoa, ela está colocando para a gente que ela sabe tudo. Mas na realidade ela está pedindo ajuda a gente. Ela não está falando, me ajude, me socorre, porque eu estou confuso, eu estou perdido na minha vida. Ela não vai falar isso nunca, porque ela ainda é muito orgulhosa. Não é verdade? Mas, no fundo, ela está pedindo ajuda. E o nosso irmão, o Emmanuel, ele vem colocar isso nessa lição. Então é importante que a gente deixe os irmãos falarem, que a gente respeite as ideias deles. Como eu falei anteriormente, a verdade chegará para todos. Nós estamos aqui para isso. Vamos respeitar e vamos ajudá-los naquilo que a gente puder. Aí ele ainda fala aqui, ainda que os infelizes dessa ordem nos ataquem, né, que esses irmãos nos ataquem, seus esforços inúteis redondam a benefício de todos, possibilitando a seleção dos valores legítimos da obra iniciada, né? Então, por mais que eles nos ataquem, nós temos que ter a consciência que eles estão no momento deles. A partir do momento que a gente respeita a posição dos nossos irmãos, estendemos a nossa mão naquilo que a gente pode, nós vamos ser beneficiados. Nós vamos crescer. Porque vamos estar, até de uma certa forma, praticando a caridade, amparando os nossos irmãos. E aqui fica bem claro, né, bem claro quando ele fala assim, em gritos de socorro, por mais dissimulados que esses gritos pareçam, sob a capa brilhante dos conceitos filosóficos ou científicos do mundo. Não importa que a pessoa tenha conhecimento filosófico ou científico. Não importa. Se ela acredita nas coisas que ela vê na vida dela, ela vai se colocar dessa forma. Aquilo para ela vai ser verdade, né? Essa questão de religião, para ela não existe. Ele cita até aqui dos materialistas, né? Eles acham que quando a gente morre, acaba tudo. Que a vida, ela é restrita a isso que nós estamos vivenciando nesse momento, na nossa atual reencarnação. E aí eles se colocam totalmente contrários. Não acreditam, são contra, né? São os verdadeiros hereges. Não é? Eles são hereges, realmente. Eles não se pode falar em qualquer tipo de religião para eles, que eles não aceitam. São ateus, são totalmente materialistas. Mas nós temos que ter respeito para eles, porque isso para eles, esse comportamento para eles é a verdade. Eles estão sendo sinceros com eles mesmos, porque eles ainda não alcançaram o conhecimento do outro lado do mundo. Eles ainda não atingiram esse conhecimento, mas em algum momento eles vão atingir. E nós temos que estar aqui sempre prontos a estender a mão a eles quando eles realmente pedirem socorro, que em algum momento eles vão pedir. Algum momento a verdade, em algum momento o Mestre Jesus, Deus, conseguirão tocar no coração dessas pessoas. Tocou no nosso, por que não vai tocar no deles? Se todos somos filhos de Deus, todos
iremos caminhar na direção dele, tendo a certeza que necessitamos avançar e nos iluminar na estrada do bem, do respeito, do amor, não é? Então chegará o momento que eles também alcançarão essa verdade, né? E nós teremos a oportunidade de contribuir para isso, ok? Aí seguindo, quanto à suposta necessidade de ministrarmos fé aos negadores, esqueçamos a presunção de satisfazer, guardando conosco a certeza de que Deus tem muito a dar-lhes. Recebamos-los como irmãos, estejamos convictos de que o Pai fará o resto. Nós praticamente já comentamos esse último parágrafo ainda agora. Nós não temos que estar colocando para os nossos irmãos, tentar doutrinar os nossos irmãos com relação à existência de Deus e de Jesus. Não temos que fazer isso, né? Como ele está falando aqui, quanto à suposta necessidade de ministrarmos fé aos negadores, né? Você tem que acreditar nisso, você tem que acreditar naquilo. Nós não temos esse direito. Os nossos irmãos, no momento certo, eles irão buscar essas verdades. Costumamos dizer que cada pessoa tem o seu tempo na sua existência, né? E os nossos irmãos também têm o dele. Então, seria uma presunção da nossa parte procurar levar a palavra de Deus, forçar os nossos irmãos a acreditarem em Deus. Como está falando, guardando conosco a certeza de que Deus tem muito a dar. Deus, como eu falei ainda agora, Deus está sempre tocando nos nossos corações. Sempre fazendo com que a gente abra o coração e deixe ele entrar na nossa vida. E vai acontecer com todos esses irmãos, com todos os homens da terra, no momento ideal, no momento exato, né? O que nós devemos fazer é receber os nossos irmãos, né? E sermos fraternos para eles, e acreditar que Deus vai cuidar da vida deles. Tá bom, gente? Então essa é a nossa mensagem de hoje. Esperamos que todos tenham entendido, que possamos praticar a melhor forma da gente levar, vamos dizer assim, a mensagem de Jesus, do Pai, para esses irmãos, trabalhando junto a eles o nosso comportamento. Através do nosso comportamento, dos nossos atos e atitudes, que nós vamos dizer assim, fazer esses irmãos alcançar, né, a crença em Jesus, a crença em Deus. Como, Rubens? Respeitando, amando, perdoando, sendo fraterno para com eles. Jamais desrespeitando os atos e atitudes deles, porque eles estão no momento deles e nós no nosso, né? Então fica aí essa mensagem para a nossa reflexão, que possamos trabalhar isso na nossa vida. Mantermos o respeito aos que são contrários às nossas ideias. Não forçar ninguém a acreditar na gente. Temos sim que buscar, trabalhar tudo aquilo que for de amor, de paz, de esperança, de crescimento na nossa vida. Sermos exemplos para transformar o mundo. Isso está nas nossas mãos. Tá bom assim? Nós vamos ficando por aqui. Mais uma vez, lembro a vocês para deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, acionar o sino de notificações para receber os nossos vídeos e compartilhar o nosso vídeo com as pessoas que você gosta e conhece. E entende que esse vídeo vai levar algum bem para ela. Ok? Então nós vamos ficar por aqui. A qualquer momento estaremos de volta, trazendo mais um material para a nossa reflexão. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, meus irmãos.